Amados de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amados, acabamos de chegar do monte, mas antes de ir para o monte, Deus tocou no meu coração para dividir algo para com os irmãos. Uma passagem que aconteceu na minha vida quando eu morava com a minha mãe. Quero deixar essa mensagem para vocês refletir. Mas eu quero deixar também uma pergunta. Eu até escrevi aqui, para que eu não venha esquecer o que Deus falou no meu coração. E vamos ver o que Deus está falando para nós hoje, amém? Olha só, quando precisamos de ajuda, quem devemos pedir ajuda? Se você está consciente e pode falar, ouvir e andar, use as armas que Deus te deu, amém? Glória a Deus. Se você pode falar, se você pode ouvir, né? E se você pode ver ou pensar, use as armas que Deus te deu. Busque a presença de Deus. Peça a Ele para colocar pessoas de paz e coração quebrantado em seu caminho. Amém? E não se preocupa com a quantidade de pessoas que irá dizer não para você. É normal receber não neste mundo que vivemos. Se precisamos de trabalho, vamos receber um não de alguém. Se precisamos de uma ajuda, vamos receber um não de alguém. Então, pessoas procuram emprego, pessoas precisam de comida também, vão receber um não das pessoas. Eu lembro, aqui eu escrevi o que Deus trouxe ao meu coração, uma passagem que eu tive com a minha mãe, amém? Eu, minha mãe e meus irmãos. Lembro que eu estava morando com a minha mãe, eu era muito novo, chegou alguns senhores e pediu comida, e minha mãe disse que eram pessoas leprosas. As pessoas que chegaram na casa da minha mãe me contou que eram pessoas leprosas. E naquele tempo lá, amados irmãos, hoje eu estou com 41 anos, naquele tempo lá, a lei lá dizia que essas pessoas não poderiam nem entrar na casa das pessoas, e nem deveria chegar até nós. Só que essas pessoas, elas foram pedir comida. Esses senhores apareceram lá para pedir comida, e minha mãe disse que eram pessoas leprosas. Eles comeram e choraram. Aquele dia eles comeram, amados irmãos. Mas tinha pouca comida na despensa, mas a minha mãe preparou comida para eles. Eles comeram, se fartaram e começaram a chorar. E um deles diz assim para minha mãe, eu estava lá presente: nós não deveríamos estar comendo, pois as nossas famílias não têm nada de comer em casa. E eles falaram que estavam dias nas ruas pedindo alimento para poder levar para a família deles. Minha mãe disse: Deus enviará alguém lá para levar mantimento. Minha mãe falou assim com ele, simplesmente: Deus vai enviar alguém ainda hoje para levar mantimento na sua casa. Eles não passaram fome. Deus sabe que vocês saíram para pedir alimento. Então, ali minha mãe disse assim, e pediram para minha mãe, e eles pediram para minha mãe: joga os pratos fora, porque nós somos pessoas que temos lepra, senão vai contaminar a sua família. E minha mãe, ela respondeu assim: é Deus que me guarda. A minha mãe, amados irmãos, naquele tempo ela não era evangélica. Ela precisa ainda se libertar ainda do cigarro. Mas ela está caminhando na presença de Deus. E tudo leva um tempo. Naquele tempo nós mal conhecíamos a palavra de Deus, mas minha mãe tem temor a Deus. E Deus está procurando pessoas que têm temor a Ele. Porque pessoas que têm temor a Ele têm coração quebrantado para ajudar.
E quando Deus chamar, elas vão ouvir e vai se libertar de tudo, amém? Então minha mãe disse para eles: é Deus é quem me guarda, não vai me acontecer nada, nem a mim e nem a minha família. Ela deu um pouco de comida que nós tínhamos, ela dividiu, era pouca comida que nós tínhamos, ela dividiu o que nós tínhamos. Perdão, amados. Ela dividiu o que nós tínhamos. Então, aquelas pessoas se alegraram. Então, eles partiram. E isso aconteceu pela manhã, amados irmãos. Aconteceu pela manhã, na hora do almoço. Quase a hora do almoço. E quando chegou a tarde, nós tínhamos um macarrão e um fubá para ser preparado. Aquela noite ia ser a última refeição do que nós tínhamos na despensa. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: não nega comida para ninguém. Mesmo que você tenha pouco, divide o que tem. Porque é Deus que te guarda. Amém? Então, nós tínhamos um macarrão e um fubá. E nós em casa éramos em 5, porque 2 irmãs já haviam casado. Nós somos 7 irmãos. Ainda somos 7, glória a Deus. E naquele tempo nós éramos 5 em casa. Com a minha mãe 6. Meu pai tinha deixado nós quando nós estávamos com 11 anos. Então nós éramos 6 com a minha mãe. E filhos eram 5. Então a minha mãe preparou aquela sopa de fubá com macarrão para nós, para que desse também para o outro dia. Separou um pouco para que fazia essa mesma coisa no outro dia. Enquanto nós comíamos, amados irmãos, tudo o que tinha para aquele dia, nós deixar um pouco para o outro, alguém bateu palmas lá em casa, lá no terreiro, lá fora. Alguém bateu palmas, gritou o nome da minha mãe, Dona Lourdes. Dona Lourdes, que minha mãe chama Lourdes. Então minha mãe saiu lá fora. E Deus mostrou que Ele está nas nossas vidas. Olha só, e Deus nos mostrou que não esqueceu de nós. Várias cestas básicas e muita carne chegou naquele dia. Já estava escurecendo. E as pessoas daquela cidade, elas lembraram de nós. Lembraram que nós vivíamos com a nossa mãe, nós não tínhamos muita condição, nós não tínhamos um trabalho de uma renda boa, levou mantimento para nós. Aí minha mãe disse assim: vocês adivinhou. Ela falou, meu Deus, vocês adivinhou que nós não tínhamos nada para comer amanhã. Talvez ia acabar tudo naquela noite mesmo, que nós estávamos com muita fome. Era um macarrão e um fubá. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus. Esta é uma parte da minha história com a minha família. Eu quero dizer para os irmãos, quem confia em Deus, Deus nunca esquece, amém? Deus jamais vai esquecer. Eu quero ler uma passagem para os irmãos, Salmo 41. Eu creio que todo mundo gosta de ler um salmo. Tem um salmo que ele reflete nesse salmo. Este Salmo 41 é um salmo aonde eu me converti. Eu recebi de uma irmã da Assembleia. Ela disse, olha, leia esse salmo e veja o que Deus fez na sua vida. E eu estava numa cadeira de roda, né, nesse tempo. E eles me colocaram na cadeira de roda no hospital e ali eu clamei Deus. E passados os dias, essa irmã foi na minha casa e falou que Deus ia mudar minha história. E ela me deu esse versículo aqui. Falou assim, ó, Deus falou que você lê esse versículo, você lembrar dele. Que ele vai fazer e está fazendo na sua vida hoje. Eu quero ler os 2 primeiros versículos do Salmo 41 para você entender. Quando Deus quer, Ele faz em abundância. Então, se você tiver um pouquinho de alimento na sua casa, não nega. Compartilhe esse alimento. Amém? Porque talvez essa pessoa tem dias que ela não está sem comer. Mas para a glória de Deus, Deus vai te sustentar. Porque Deus não deixa o servo dele desamparado. Amém? Ó, vamos ler para você ver e você refletir. Salmo 41, versículo 1 e 2. Vamos refletir. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Tá?
pelaquela manhã, né? O Senhor o livrará no dia do mal, e pela tarde nós não tínhamos nada, e Deus nos supriu. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Perdão, amados. Hoje foi o 39º dia no monte. Nós levantamos um clamor ali, para que haja luz. E tem muitas famílias que estão passando como essas passaram. Então, deixa Deus mudar a sua história. Se alguém te pedir um alimento, se alguém te pedir uma ajuda, não negue esta ajuda. Faça tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Reflita nesta mensagem. É uma passagem da minha família. E veja o que Deus vai fazer na sua história. Amém? Fica na paz. E tenha um ótimo dia. Hoje foi o 39º dia no monte. E Deus falou que haja luz. E vai haver luz na sua família e mudança. É assim que eu creio, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.